Lição de número 2, 8 de outubro de 2023. Missões transculturais. A sua origem na natureza de Deus. Textuário. Quanto a mim, eis o meu concerto contigo e serás o pai de uma multidão de nações. Gênesis capítulo 17, versículo 4. Verdade prática. O amor de Deus é a verdadeira motivação do crente para realizar a obra missionária. Leitura bíblica em classe se encontra em Gênesis capítulo 12, versículos 1 ao 3, capítulo 17, versículos 1 a 8. Gênesis capítulo 12. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 17. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. E porei o meu concerto entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis o meu concerto contigo e serás o pai de uma multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abraão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto, e te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. E estabelecerei o meu concerto entre mim e ti e a tua semente depois de ti em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti. E te darei a ti e a tua semente depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e ser-lhes-ei o seu Deus. Introdução. A palavra transcultural traz a ideia de um missionário que transpõe as barreiras da cultura de um povo ou civilização para apresentar o amor de Deus. Isso implica interação com todos os grupos étnicos da terra, com os diferentes aspectos da vida das pessoas. Na lição dessa semana, veremos que Deus escolheu uma família para, por meio dela, alcançar todas as famílias da terra. Esse processo se deu por Abraão, sua família, a nação de Israel, a pessoa de Jesus e, finalmente, a igreja. Assim, contemplaremos a natureza missionária de Deus, bem como o caráter do seu amor, como a base de toda a prática missionária dos cristãos. Tópico 1. A natureza missionária de Deus. Subtópico 1. A natureza missionária de Deus no chamado de Abraão. Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 3. A expressão sai-te da tua terra revela uma ordem e um chamado de Deus para Abraão ir a um lugar que a princípio
ele não conhecia. Hebreus capítulo 11, verso 8. Junto com essa ordem, veio uma promessa: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 12, verso 3. Essa promessa diz respeito a uma bênção espiritual para o mundo por meio da descendência de Abraão. Nesse sentido, o apóstolo Paulo escreve que essa bênção refere-se ao evangelho revelado em nosso Senhor Jesus Cristo, o descendente legítimo de Abraão. Gálatas capítulo 3, versículo 8 ao 16. Assim, a partir de uma família, Deus providenciou a salvação para o mundo inteiro. Gálatas capítulo 3, verso 16, capítulo 4, verso 4. Por isso podemos afirmar que a origem das missões transculturais está intrinsecamente relacionada com a natureza missionária de Deus. Subtópico 2. A missão como atividade de Deus no mundo. Subtópico 2 do tópico 1. Para conhecermos a missão como atividade de Deus no mundo, é preciso voltar à revelação especial que o próprio Deus fez na sua palavra. O capítulo 17 de Gênesis nos mostra o Deus soberano e excelso que se relaciona com o ser humano ilimitado. Gênesis capítulo 17, verso 1. Ele tem tanto zelo pela sua promessa que trocou o nome de Abrão para Abraão, a fim de reafirmar a sua aliança, que transcenderia ao cumprimento geográfico da promessa. Gênesis capítulo 12, verso 1, capítulo 17, versos 5 a 8. Aqui fica clara a missão como atividade de Deus no mundo. Ele mesmo, e não outro, é o maior protagonista das atividades missionárias. Deus age no mundo pela sua graça, a fim de reconciliá-lo consigo mesmo. Por isso, nosso maior modelo missionário é o próprio Deus. O nosso modelo missionário, subtópico 3 do tópico 1. O modelo missionário básico de que dispomos para a Igreja na atualidade não se fundamenta em figuras ilustres da história da Igreja, nem em projetos contemporâneos de pessoas com feitos notáveis. Certamente que os modelos de hoje e os do passado merecem nossa atenção a fim de ampliar nossa visão missionária, principalmente na aplicação das missões transculturais. Contudo, nosso principal modelo de missões revela-se no próprio Deus, cuja natureza missionária nos é demonstrada no Antigo Testamento. Gênesis capítulo 3, verso 9. Isaías capítulo 55, verso 4. Tópico 2. O amor de Deus, o princípio fundamental da história da redenção. Subtópico 1 do tópico 2. O amor de Deus. A Bíblia mostra que Deus é amor. 1 João capítulo 4, versos 8 e 16. No Antigo Testamento vemos o seu amor. Vemos o seu amor no relacionamento com todos os homens. Deuteronômio capítulo 33, verso 3. Também contemplamos esse amor na escolha de Deus por Israel. Deuteronômio capítulo 7, verso 7. Oséias capítulo 11, verso 1. Malaquias capítulo 1, verso 2. E em seu relacionamento com esse povo, um processo de renovação de alianças em que sua misericórdia e benignidade são reveladas. Deuteronômio capítulo 7, verso 9. Isaías capítulo 54, verso 5 ao 10.
No Novo Testamento, esse amor de Deus por todas as criaturas é afirmado e ampliado. João capítulo 3, verso 16. O Altíssimo é revelado como amoroso, pois Ele mesmo é o amor. 1 João capítulo 4, verso 8 ao 16. E este, por sua vez, é a sua própria essência. Portanto, o amor de Deus é a base de todo o plano de redenção revelado na Palavra de Deus. Subtópico 2 do tópico 2. A redenção no Antigo Testamento. Redenção significa livrar o escravo de sua escravidão com base no pagamento de um preço por um redentor. Esse é o conceito básico para a visão bíblica da salvação. No Antigo Testamento, a redenção está associada à vida familiar, social e nacional de Israel nos seguintes aspectos. Letra A. Resgatar para a libertação de um escravo. Levítico capítulo 25, versículo 48 ao 55. Letra B. Recuperação de um campo. Levítico capítulo 25, versículo 23 ao 34. Letra C. Resgate de um macho primogênito. Êxodo capítulo 13, versículo 12 ao 16. Letra D. Resgate de alguém que seria condenado à morte. Êxodo capítulo 21, versículo 28 ao 36. Além disso, a Bíblia mostra também Deus agindo de forma redentora em favor do homem. Letra A. Quando Jacó invoca o anjo que me livrou de todo o mal. Gênesis capítulo 48, versículo 15 e 16. Letra B. Quando Deus declara a intenção de livrar Israel da servidão do Egito, dizendo: vos resgatarei com o braço estendido. Êxodo capítulo 6, verso 6. Subtópico 3 do tópico 2. A redenção do Novo Testamento. No Novo Testamento, a redenção é estritamente uma atividade divina que é realizada por meio de Jesus Cristo. Efésios capítulo 1, verso 7. Gálatas capítulo 3, verso 13. Capítulo 4, verso 5. Nesse caso, a remissão do pecador é assegurada com base no preço do resgate pago a Deus Pai por Jesus Cristo em sua morte na cruz. Tito capítulo 2, verso 14. Hebreus capítulo 9, verso 12. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19. Cuja obra redentora é declarada no Novo Testamento. Hebreus capítulo 9, verso 25 e 28. No entanto, a experiência de redenção só estará completa e consumada na segunda vinda de Cristo, por ocasião da glorificação final do crente. Lucas capítulo 21, verso 28. Romanos capítulo 8, verso 23. Efésios capítulo 1, verso 14. Portanto, o plano de redenção do pecador é o glorioso anúncio da obra missionária que está fundamentada no amor de Deus. Tópico 3. Visão bíblica do caráter transcultural da missão. Subtópico 1 do tópico 3. Um Deus missionário. O Antigo Testamento revela um Deus missionário. No livro de Gênesis, Deus trata não somente com uma nação específica, mas com toda a humanidade. Letra A. A queda do homem. Gênesis capítulo 3, verso 15. Letra B. O dilúvio. Gênesis capítulo 6, verso 13. Letra C. A eleição de um povo para abençoar a todos os demais após a Torre de Babel. Gênesis capítulo 12, verso 3. Nesses textos, a falha do homem está caracterizada, bem como o juízo de Deus e a sua promessa. Assim, o Deus missionário estabeleceu uma estratégia de abençoar a todos os povos por meio de Abraão. E abençoarei os que te abençoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 12, verso 3. Subtópico 2, o tópico 3. A escolha de Israel e sua missão. Por meio de Abraão e sua fé,
Deus escolheu Israel para ser um povo especial ao longo da história, para que participasse de modo especial do seu plano de redimir toda a humanidade. Ao estabelecer um relacionamento vertical e correto com Deus, Israel seria o exemplo para as demais nações. Era o desejo do Altíssimo que Israel se distinguisse dos outros povos como sua joia preciosa. Ele queria que a santidade de Israel, como exemplo vivo do poder e da sua graça, atraísse o restante das nações. Entretanto, Israel fracassou nesse propósito. A promessa estabelecida em Gênesis capítulo 17, verso 8, foi invalidada pela apostasia e infidelidade da nação. Isaías capítulo 24, verso 5, Jeremias capítulo 31, verso 32. Por isso Israel foi levado para o exílio na Síria. 2 Reis capítulo 17, enquanto Judá posteriormente foi levada para o cativeiro em Babilônia. 2 Reis capítulo 25, 2 Crônicas capítulo 36. Subtópico 3, o tópico 3, a escolha da igreja. O Senhor, Deus, sempre desejou que os gentios fossem levados à luz. A salvação por meio de Cristo é o cumprimento divino da promessa dada a Abraão de abençoar todas as famílias da terra. Embora Israel tenha fracassado em seu ministério intercultural, Deus transferiu esse ministério missionário aos filhos do Novo Testamento, a Igreja de Deus. Essa igreja herdou uma incumbência divina, sendo chamada a participar com Deus na evangelização do mundo. Por isso fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Conclusão. Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14. Conclusão. Vimos a natureza missionária de Deus desde o início da Bíblia. A partir de uma família, Deus planejou a salvação para toda a humanidade. Isso revela que o plano redentor de Deus está fundamentado no seu excelso e glorioso amor pelo mundo todo. João capítulo 3, versículo 16. E esse amor que estimula a Igreja de Cristo deve levar a sério a obra missionária até que o Senhor Jesus volte. Deus não desistiu do pecador, por isso Ele conta conosco, pois é a sua vontade que todos os homens se salvem. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4.